quero ler para nós aqui no livro de Provérbios, no capítulo 1, do verso 20 até ao verso 33 apenas. Provérbios, capítulo 1, do verso 20 ao verso 33. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a sua voz, do alto dos muros clama a sabedoria. À entrada das portas e nas cidades profere a sabedoria as suas palavras. Palavras tipo essas: até quando, ó loucos, ó tolos, amareis a loucura, a necessidade, a insensatez? E vós, escarnecedores, até quando desejareis o escárnio? Desejareis brincar com o significado da existência? E vós, loucos, e vós, insensatos, até quando aborrecereis o conhecimento de Deus e da sabedoria? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem estendesse de volta, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, na vossa desgraça, no nosso fazer malfadado. E em vindo o vosso terror, diz a sabedoria, eu zombarei de vocês. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, eu vos rirei de vocês. Quando vos chegar o aperto e a angústia, nesse dia, porque eu falei, clamei, adverti, instruí, e vós não o atendestes e não o quisestes, eu rirei de vocês. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Porquanto aborreceram a instrução, aborreceram o conhecimento, o entendimento e a prudência, e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão que os poderia salvar. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos e decisões e loucuras se fartarão. Os tolos, os nécios, os bobos são mortos por seu próprio desvio da vereda da sabedoria e da retidão. E aos loucos, aos que surtam no seu narcisismo, na sua egolatria, no seu culto àquilo que eles chamam de meu desejo, meu capricho, minha vontade, minha alegria, divorciada de qualquer que seja a sabedoria, a esses se diz, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. A sensação de excitamento, de bem-estar, de euforia, pelo que estejam fazendo, paradoxalmente, é aquilo que os conduz à perdição. Eu vou repetir, aos loucos, como gente que gosta de viver perigosamente, brincando com fogo, tocando fogo nas vestes para ver se incendeia ou não incendeia o seio, levando e esticando a corda para ver até onde ela arrebenta, até onde o outro aguenta, para ver se será apanhado ou flagrado ou não, e todo dia é uma postinha de alguma coisa, quando a consciência ainda grita e a sabedoria ainda clama, dizendo, não faças isto, é loucura. Mas como a dose de adrenalina é tão grande, e ele fez sinapses viciosas de uma sensação
de bem-estar sem a qual ele não consegue viver, sem cujo excitamento, sem cujo frenesi, ele acha que a vida é um tédio, ele se coloca na beirada do abismo e essa sua impressão de bem-estar o leva à perdição, à ruína e à desgraça. Mas ao que me der ouvidos, esse habitará seguro. Esse habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, os loucos, dispostos a qualquer risco, viciam-se no frenesi, no excitamento, no perigo, no risco da fatalidade, no serem apanhados, no serem flagrados, no serem feridos, no perderem tudo. Mas é um risco que eles correm, e se a vida não lhes for um risco toda hora, todo dia, em todas as relações que construam, ela fica tediosa. E depois de um tempo o vício é tão grande que se transforma numa droga. E é uma droga que faz um derrame cerebral, neural e de euforia psíquica tão intenso que eles já não olham a vida com os olhos da consciência, mas eles medem tudo pela sensação da euforia e do frenesi. E a sabedoria diz, é justamente isso que os leva à perdição. A irem se atropelando e se ferindo. Muitas vezes eles ficam anos escapando, até o dia em que não passam, em que não escapam, e a perdição os alcança. Mas aquele que me der ouvidos, diz a sabedoria de Deus, esse, diferentemente do louco viciado no risco que leva à perdição, e leva euforicamente à perdição até que a perdição os acachapa e os esmaga, diferentemente desses, se fala daqueles que dão ouvido à palavra da sabedoria e que tem sua paga, sua recompensa, não no excitamento que flertou com a morte, mas em darem ouvidos a fim de habitarem seguros à luz da palavra de Deus. Mas sim, remuneram-se com a tranquilidade. E assim remuneram-se, aprendendo a viver sem o temor do mal, ao mesmo tempo em que não brincam de flertar com nenhum tipo de risco, nem de calamidade. A gente vê na vida de Jesus a prudência em todos os sentidos e em todos os aspectos. Você veja que ele não fugia dos enfrentamentos na vida que gerassem vida, mas ele evitava todo risco desnecessário. Quando diziam que queriam pegá-lo ou prendê-lo, ou antecipar a hora do seu juízo, ou matá-lo, imediatamente a gente o vê saindo daquele lugar, indo para uma região desértica, procurando segurança, afastando-se do mal. Como diz a sabedoria em Provérbios, o prudente vê o mal e se esconde, não fica brincando e nem flertando com o perigo, nem com a morte, nem com o risco, nem com a surpresa. Em Jesus você vê que ele apenas decide andar na direção da morte quando ele próprio diz chegou a hora. Antes disso, ele não ficava nas geografias da ameaça, ele simplesmente as deixava e as abandonava. Não discutiu com a população de Nazaré que queria jogá-lo de um precipício alto abaixo, de modo nenhum. Olhou nos olhos deles e vendo que esse era o seu intento, atravessou no meio da multidão e foi-se. E voltou lá algumas poucas vezes de passagem apenas. A gente vê na vida do apóstolo Paulo, quem lê Paulo escrevendo aos Coríntios, por exemplo, aquela sucessão extraordinária de situações de perigo. A segunda carta dele aos Coríntios é perigo atrás de perigo. Você começa a ver isso nos capítulos
10, 11, 12, quantidade enorme, fora os outros tantos que ali não estão narrados, mas nenhum daqueles perigos foram procurados por ele. O mesmo espírito a gente vê em Paulo, ele se afasta. Aqueles são perigos da surpresa, da contingência, de quem ia andando no seu caminho e o mal foi intentado contra ele, mas ele não tinha nenhum prazer em viver perigosamente. Não buscava o risco, antes afastava-se dele. O risco às vezes, o perigo às vezes nos visita, mesmo nós escolhendo andar na nossa prudência. Mas hoje eu me refiro aqui àqueles que se viciam no perigo. Como aquele que diz sair, trair a minha mulher, ou ter um caso fora do casamento contra o meu marido. Pode ser extremamente arriscado, pode botar tudo a perder, mas eu já fiz isso uma vez, já fiz 2 vezes, e agora eu sinto todo ano, bate uma sensação desesperada em mim, uma vontade de correr aquele risco de novo, porque há um sabor extraordinário naquele frenesi, é um negócio que deixa você angustiadamente tomado de um prazer estranho e incontrolável. Eu sei como isso vicia, é uma doença horrorosa. É a mesma que acomete a gente em diversas outras áreas da vida, como o fazer negócios espúrios, sempre na esperança de que ninguém veja, negociações corrompidas, ou namorar ou se relacionar com pessoas que até o diabo diz para o sujeito em questão que esteja correndo risco, mas o cara vai a si mesmo, a menina vai a si mesmo e não ouve a voz de ninguém. Ou aquelas situações em que a pessoa acha que, por mais arriscado que seja, ela carrega em si uma unção de sorte, de bem-aventurança. Ela tenta a Deus todo dia, ela pula do pináculo do templo e diz, não, no meu caso será diferente. Ela sempre acha que, no caso dela será diferente, que o perigo é um perigo universal, mas ela está fora das categorias universais de qualquer que seja o risco. E, de acordo com o livro de Provérbios, esse tipo de loucura gera uma sensação de bem-estar. É a mesma sensação de bem-estar que alpinistas, por mais bem treinados que sejam, sentem quando estão pendurados por uma cordinha e uma argola na ponta externa de uma rocha a praticamente quilômetros de altitude e dizendo, é aquela alegria, é uma adrenalina maluca. É a mesma euforia, eu estou falando do ponto de vista químico, que sentem os que se arremessam sem paraquedas de alturas inconcebíveis e deixam para abrir o paraquedas na última hora só para sentir aquela sensação extraordinária do escape súbito quando o chão estava chegando perto. Agora, isso apenas ilustra aquilo que se vive no cotidiano, sem que seja um chamado esporte radical. Eu tenho extremo, diria, não quero que você me entenda mal.